Quanto tempo para aprender inglês? Eu sou o Diogo e no vídeo de hoje eu vou responder essa pergunta e além disso você vai chegar no fim desse vídeo sabendo se você está ou não no caminho certo para aprender inglês. Então, se você estuda inglês ou quer começar a estudar e não sabe quanto tempo isso pode levar, fica comigo até o fim desse vídeo porque hoje você vai ter a resposta para essa pergunta. De praxe então, já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora pro conteúdo. E para deixar esse conteúdo o mais didático possível, eu separei ele em 3 grandes partes. Na primeira parte, eu vou te mostrar como que você mede o tempo de estudo. Na segunda parte, eu vou te mostrar as variáveis que vão influenciar e diferenciar quem tem e quem não tem resultado no inglês. E na terceira parte, eu te respondo quanto tempo demora para aprender inglês. E além disso, tem um bônus também. Eu vou falar o que você pode fazer para medir o seu aprendizado, ou seja, como se fosse uma espécie de termômetro para você saber se você está ou não na direção certa. Então fica até o fim desse vídeo porque o conteúdo de hoje vai te ajudar muito. E indo direto para o conteúdo, vamos para a primeira parte. Como que você mede o tempo de estudo de inglês? E por que eu estou falando isso? Quando você pergunta para uma pessoa quanto tempo de estudo ela tem, é muito comum essa pessoa responder falando que tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos ou até mais. E qual que é o problema disso? O tempo de estudo de inglês deve ser medido em horas e não em anos ou mesmo meses. Por quê? Porque imagina a seguinte situação. A pessoa faz aula de inglês 2 horas por semana e em 1 ano, quantas horas de estudo ela vai ter? Ela vai ter aí 96 horas se ela estuda toda semana. Agora pensa nesse cenário. Uma pessoa que estuda 1 hora por dia. Ao final de 1 ano, essa pessoa vai ter completado 365 horas de estudo. Mais do que 3 vezes a quantidade de horas estudadas quando a gente compara com o primeiro cenário. Então, faz muito mais sentido você computar o seu tempo de estudo de inglês em horas ao invés de anos ou meses. Agora, vamos falar sobre as variáveis que vão influenciar no seu resultado. Eu separei 4 variáveis. A primeira delas é método. Por que é importante você ter um bom método de estudo? Pensa comigo, se você tem um bom método de estudo e você estuda sempre, as chances são que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim, no longo prazo, você vai ter muito mais resultado do que se você estudar com um método que não te entrega resultado. Um método que não te entrega resultado, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, muito provavelmente essa pessoa vai estar no mesmo lugar, porque ela ficou andando em círculo esse tempo todo, avançou muito pouco. Então é muito importante você se certificar de que você estuda de fato com um método que te entrega resultado. A segunda variável é horas de estudo / contato por dia. O que significa isso? Bom, você deve estudar inglês todos os dias. Então, muitas vezes você não necessariamente está oficialmente estudando inglês. Você está vendo um filme, um seriado, lendo um livro em inglês, lendo um artigo em inglês. E isso também contabiliza como horas de estudo, horas de contato com o idioma. Então, é muito importante você se certificar de que todos os dias você tenha contato com o idioma e não simplesmente 2 ou 3 vezes na semana. Isso vai fazer muita diferença lá no longo prazo. Terceira variável, disciplina, que mais ou menos é uma consequência da segunda variável. Ou seja, não adianta nada você estudar inglês 1 dia, 2 dias e depois parar. Ou mesmo você estuda 2, 3 horas em um dia e depois fica dias sem estudar inglês. Então, você tem que entender que você tem que ter disciplina, consistência nos seus estudos para que você consiga estudar inglês todo dia um pouquinho, para que lá na frente você acumule muitas horas de estudo de inglês e você consiga ter resultado aí no seu estudo. A quarta variável é a variável paciência. Por que eu estou falando isso? Porque muitos alunos cometem um erro clássico de colocar prazo nos estudos de inglês. O que significa isso? Vamos supor que você aí chega e fala assim, olha, quero aprender inglês até tal dia, porque eu preciso fazer uma prova, eu tenho uma entrevista, não sei o que, então preciso aprender inglês até tal dia. E o que vai acontecer? Esse dia vai chegar e você provavelmente não vai ter aprendido a falar inglês da maneira como você gostaria. E aí vem a consequência disso, que é a frustração. Então, ao invés de você colocar metas de datas, eu quero aprender inglês até tal dia, foque em melhorar a cada dia. Em que significa isso? Hoje você precisa focar em ser melhor do que ontem. E amanhã você tem que focar em ser melhor do que você era hoje. A consequência disso tudo é que lá no último dia do ano, no dia 31 de dezembro, você vai ser uma pessoa que sabe muito mais inglês do que a sua versão no primeiro dia desse ano, no dia 1º de janeiro do ano. Então, foca em
melhorar um pouquinho por dia, que você vai perceber que depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos de estudo, você vai ter aprendido muito e melhorado muito. E aí você vai começar a ver resultados satisfatórios também. E coloca aqui nos comentários para mim, para eu saber se você é o aluno que coloca prazos para aprender o idioma e acaba se frustrando depois, ou se você é aquele aluno que foca mais em melhorar um pouquinho por dia. Beleza, até aqui então a gente já falou de como medir o tempo de estudo, que é em horas, e a gente falou também de 4 variáveis que vão influenciar nos seus resultados. Mas quanto tempo demora para aprender o idioma? E para responder essa pergunta de uma maneira mais assertiva, eu quero fazer uma simulação aqui com você. Vamos supor que uma certa pessoa vá morar nos Estados Unidos, ou Canadá, Austrália, enfim, qualquer país de língua inglesa. E essa pessoa vai estudar ou trabalhar. O que significa isso? Significa que ela vai ter diariamente um alto contato com a língua inglesa, muito contato. Então ela vai trabalhar ou ela vai estudar. Essa pessoa, naturalmente, tem 24 horas por dia e vamos supor que ela tem aí algumas horas inúteis, que são as horas que ela está inúteis no sentido de ela não estar estudando, não estar em contato com inglês, lógico. Então ela está dormindo, de repente não está fazendo nada. Então quantas horas úteis de estudo de inglês, de contato com o idioma, essa pessoa pode vir a ter? Eu vou colocar aqui 10 horas por dia, que é o horário aí, o tempo que ela está estudando, trabalhando, e é o tempo que ela está em contato com o idioma, falando, lendo, escrevendo, ouvindo. Então, na prática, é como se essa pessoa tivesse aí umas 10 horas de estudo por dia. E aí, por mês, ela vai ter 300 horas de estudo de inglês e ao final de 1 ano ela vai ter aí mais ou menos 3.600 horas de inglês. Bom, você com certeza já deve conhecer alguma pessoa que já fez o intercâmbio, ficou 1 ano fora. E geralmente essas pessoas voltam para o Brasil depois desse período de tempo falando o idioma de uma maneira muito satisfatória. Mas o que aconteceu nesse 1 ano de vivência? A pessoa teve muito contato com o idioma. Nesse exemplo que a gente fez aqui, essa pessoa teve aí mais ou menos 3.600 horas de estudo de inglês. Pode se pensar dessa maneira. Isso significa que após essa quantidade de horas de contato com o idioma, é bem provável que a grande maioria das pessoas consigam ter bons resultados com o idioma. Isso significa que você precisa ter 3.600 horas de estudo de inglês para finalmente conseguir falar inglês? Depende. E para isso, vamos fazer uma comparação para a gente saber quantas horas de estudos a gente consegue ter aqui no Brasil comparado com essas 3.600 horas que normalmente uma pessoa poderia vir a ter quando ela mora no exterior. Então vamos pegar o primeiro caso de uma pessoa que faz aí 2 horas de aulas de inglês por semana. Essa pessoa tem 2 horas por semana, 8 horas em um mês e 96 horas por ano. Então para essa pessoa conseguir acumular aproximadamente 3.600 horas, ela precisaria de mais ou menos 37 anos seguindo essa frequência de estudo. Bom, se você estuda 1 hora por dia, você vai ter 30 horas de estudo ao final de um mês e ao final de 1 ano você vai ter 360 horas. Dentro desse cenário, seriam necessários aí aproximadamente 10 anos para você acumular as 3.600 horas. Se você estuda 2 horas por dia, você vai precisar de 5 anos. Bom, 10 anos e 5 anos são números muito mais amigáveis do que 37 anos. Qual que é a conclusão disso tudo? Que você precisa ter contato diário com o idioma. Se você tem pouco contato ou se você estuda poucas horas por semana, vai demorar muito tempo, 37 anos nesse exemplo que a gente fez aqui, para você ter o equivalente a 3.600 horas, que é mais ou menos que uma pessoa teria quando ela mora no exterior. Então, por isso que é importante você ter contato diário, estudar com bom método, ter disciplina e paciência também para você conseguir ter bons resultados. Então, você pode me questionar se você precisa de 5 a 10 anos para aprender o inglês. E aí depende. Por quê? Depende de pessoa para pessoa. Se você estuda inglês com um bom método, todos os dias, tendo paciência, tendo a disciplina, ou seja, da maneira que você precisa fazer para ter resultados, na prática, o que vai acontecer? De 3 a 5 anos, é bem provável que você já consiga ter bons resultados. E o que significa bons resultados? Significa que você tem uma boa comunicação, ou seja, você consegue falar com muita naturalidade, muita leveza, sem estresse. E ao mesmo tempo, você consegue entender muito bem o que as pessoas falam. E aqui, o que significa entender muito bem? É entender entre 80% e 90% do que as pessoas falam ou até mais. Então, você consegue esse tipo de resultado
recomendado entre 3 e 5 anos, mas vai depender de pessoa para pessoa. E vale lembrar também que estudar inglês e idiomas de maneira geral é algo que você vai fazer por muito tempo, provavelmente a sua vida toda. Você não vai parar de estudar inglês. Então, o que são 3, 4, 5 anos frente a toda uma vida? Então, não fica preocupado em achar que 3 anos ou mesmo 5 anos é um tempo muito distante. Foca em melhorar todos os dias, que você vai perceber que em 3, 4, 5 anos, se você está fazendo direitinho o que tem que ser feito, com certeza você vai ter muito resultado. Além disso, eu quero que você saiba que tem duas maneiras, pelo menos duas formas que eu vou te passar aqui, para você testar o seu inglês, para você saber se você está ou não no caminho certo. A primeira delas é o seu ouvido. Como assim o seu ouvido? Faz o seguinte teste: liga a televisão e coloca num noticiário em inglês, num seriado, num filme, ou seja, diversos tipos de contextos e conteúdos em inglês. Testa seu inglês. Quanto que você consegue entender quando você ouve esse tipo de conteúdo em inglês? Bom, se você não entendeu nada, muito provavelmente pode ser que você esteja no início dos seus estudos e naturalmente você não vai entender nada. Agora, se você já tem 3, 4, 5 anos de estudo de inglês e não entendeu muito, então significa que alguma coisa ali tem que ser ajustada. Muito provavelmente você precisa consumir mais conteúdos em inglês, ouvir mais em inglês, para que você consiga treinar mais o seu ouvido, para que você consiga também entender aquilo que você está ouvindo. A segunda forma que eu vou te passar aqui para testar o seu inglês é a maneira como você se comunica. Ou seja, quando você vai se expressar em inglês, você se expressa com naturalidade, com leveza, sem estresse, bom caminho. Agora, se você vai se expressar em inglês e sempre aquela tortura, aquela briga com a sua cabeça, fica traduzindo tudo e fala com dificuldade, aquele inglês meio truncado, fala um pouquinho, esquece, depois fala, esquece de novo e enfim, significa que você precisa também corrigir alguma das variáveis que eu te passei ali. Pode ser que seja mais exercícios de listening, mais exercícios de leitura, de repente mais exercícios de fala. Aí você vai ter que fazer uma análise para saber onde que você precisa melhorar. Mas essas duas formas que eu te passei vão te dizer se você está ou não no caminho certo e você vai ter a chance de corrigir o rumo dos seus estudos para que você consiga ter resultados no seu estudo de inglês. E se você quiser dar os próximos passos no seu estudo de inglês, eu preparei um material 100% gratuito, é um e-book que está no primeiro link da descrição desse vídeo, onde eu te ensino a estudar inglês por conta, utilizando materiais e recursos que você já possui. E se esse vídeo fez sentido para você e te ajudou nos seus estudos, não deixa de dar aquele like, se inscrever no canal, porque me ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo e te ajudar cada vez mais nos seus estudos de inglês. Eu sou o Diogo e eu te vejo no próximo vídeo.